Quando eu era criança, eu tinha um primo que tinha o curioso apelido de Cabide. É isso mesmo que você ouviu, Cabide. Achou estranho, não achou? Pois é, eu concordo com você, é estranho mesmo. E mais estranho ainda era o motivo pelo qual aquele meu primo tinha esse apelido. Olha só por quê. Ele tinha uma mania de usar várias roupas ao mesmo tempo. Duas, três camisas, duas bermudas. Não me perguntem o porquê disso. Não me perguntem. Até porque eu era muito criança e não conseguia entender o porquê. Mas o apelido ficou gravado na minha mente até o dia de hoje. Isso mesmo. Meu primo era o Cabide. Mas eu tenho certeza que nessa altura já do vídeo você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com a mensagem de hoje. Vem comigo que eu já lhe explico. Muito bem, vamos ler a carta de Paulo aos Colossenses, vamos voltar a Paulo em Colossenses capítulo 3, apenas o verso 14. Colossenses 3,14. Eu vou ler na nova versão internacional. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Muito bem, pastor, esse verso de Colossenses é realmente muito belo, fala profundamente aos nossos corações, mas, por favor, mate logo a minha curiosidade e me diga o que esse verso, Colossenses 3,14, tem a ver com o seu primo Cabide. Você deve estar pensando isso agora, não é? Preste atenção. Chega lá. O apóstolo Paulo está afirmando aqui algo muito importante. Vamos voltar ao texto? Diz ele: acima de tudo, porém, revistam-se do amor. Agora, preste atenção na expressão acima de tudo. Essa expressão que Paulo usa aqui, acima de tudo, no original, ela pode transmitir a ideia de, veja só, por cima de todas as demais roupas. Por cima de todas as demais roupas a serem vestidas. É como o meu primo lá, o Cabide, fazia. Ele ia colocando uma roupa sobre a outra. Deu para entender? Compreendeu? Mas que roupas são essas que você vai colocando umas por cima das outras? A que Paulo está se referindo aqui em Colossenses 3,14? A resposta é muito simples e você que está me acompanhando nessa temporada que recomeçamos agora em agosto já vai entender. Essas roupas que Paulo vai dizendo para nós irmos colocando uma por cima das outras, acima de tudo, como diz o texto, são as virtudes cristãs, isso mesmo, as virtudes cristãs que Paulo lista nos versos anteriores, ou seja, nos versos 12 e 13. Alguma dessas virtudes nós já falamos nas mensagens anteriores e elas até com mais detalhes. Se você não assistiu ainda, no final do vídeo eu vou deixar aqui o link para que você possa assisti-las. Veja só o que diz o versos 12 e 13. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Vamos contar agora aqui as virtudes ou as roupas que nós, crentes em Jesus Cristo, temos que ter ou vestir uma por cima das outras. Volta para o texto, acompanha comigo, olha. Paulo fala: profunda compaixão, segunda, bondade,
terceira, humildade, quarta, mansidão, a quinta, paciência, a sexta, suportar um ao outro e, finalmente, a sétima, perdão. 7 virtudes, 7 roupas, para que a gente possa ir vestindo uma por cima das outras e nos tornarmos também verdadeiros cabides. 7 virtudes ou roupas, na nossa alegoria, que todo servo de Deus, que eu e você, que servimos a Deus, que somos de Jesus, precisamos utilizar, ter. Agora, pensa comigo. Se eu colocar muitas roupas, eu vou seguir concordando com você que essa é uma ideia estranha mesmo, mas vamos acompanhar o pensamento aqui, a alegoria do nosso texto. Se eu colocar muitas roupas, elas irão ficar mais estranhas do que o fato de eu colocá-las muitas, porque elas vão ficar soltas, disformes. E para não ficar assim, eu preciso utilizar um cinto, algo que possa prender todas elas de maneira que fique até cabível, que fique até, de certa forma, confortável, não ficar aquele monte de roupa solta em mim. E aí que eu quero chegar com você na mensagem desse vídeo. Para com as virtudes que Paulo diz que todo crente tem que ter, o apóstolo também faz o uso de um cinto, algo que possa firmar essas virtudes muito bem na vida do crente. E é isso o nosso verso de hoje. Revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Entenda, meu amado, minha amada, que esta é a mais importante das virtudes cristãs. É a crucial. O amor age como um cinto, um cinturão que mantém unidas as outras virtudes. Perceba, as outras virtudes podem existir sem o amor, mas o amor não pode existir sem as outras virtudes. É o amor que coloca todas as virtudes juntas. O amor é o cinto, é o cinturão que prende todas as outras peças do vestuário moral. O amor é a graça que liga todas as outras graças. O amor é o mais importante aspecto da vida do crente. O amor é a evidência completa de você ser discípulo de Jesus. O amor é a defesa, o amor é a apologética final de todo crente. Agora, olhe para mim agora e preste bastante atenção no que eu vou afirmar. O amor é a evidência do ser discípulo de Jesus. O amor é a defesa final, é a afirmação final. O amor é o cinto que firma todas as virtudes. Sabe por quê? O que é a ortodoxia sem amor? Um legalismo frio e repulsivo. O que é a santidade sem amor? É um farisaísmo tantas vezes reprovado por Jesus. O que é a caridade sem amor? É um exibicionismo egoísta. O que é o culto ao Senhor sem amor? É um formalismo abominável aos olhos de Deus. O que é a pregação sem amor? É apenas um discurso vazio, vago. Um grande comentarista da Palavra de Deus, William Barclay, ele chega a dizer que o amor cristão, ou seja, o amor ágape, é impossível. Isso mesmo que você está ouvindo é impossível para o não cristão. Nenhum homem pode praticar a ética cristã até ser um cristão. Veja bem, esse amor começa no lar. Por exemplo, Efésios capítulo 5, verso 25 diz: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a sua igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Verso 28, da mesma forma os maridos devem amar as suas mulheres com seus próprios
corpos. O verso 33, quem ama a sua mulher ama a si mesmo, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Esse amor começa no lar, esse amor, esse cinto que firma todas essas virtudes, também deve ser percebido no meio da igreja. 1 de Pedro 2,17 diz, tratem a todos com devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. E esse amor também alcança o próximo, como Jesus lembra muito bem lá em Mateus 19:19. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E finalmente, esse amor atinge até mesmo os nossos inimigos. Isso aí, os nossos inimigos. Olha o que disse Jesus em Lucas 6:27. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que o odeiam. Esse amor, que é esse cinto que prende, que firma todas as virtudes do crente, ele começa no lar, ele está na igreja, ele alcança o próximo e atinge os nossos inimigos. Portanto, meu amado, sem amor, não adiantará nada você ter compaixão, ter bondade, humildade, mansidão, paciência, perdão. Porque o amor é o cinto que amarra, que prende, que nos faz ter e usar todas essas virtudes abençoadoras na nossa vida. E eu quero terminar essa mensagem, esse vídeo, essa reflexão, com uma história bem interessante que vai ilustrar muito bem tudo isso que eu falei aqui. Um homem foi chamado para pintar um barco. Aquele pintor trouxe tintas e pincéis e começou então a pintar o barco de um vermelho muito brilhante que o dono do barco lhe pediu. Estava ele lá pintando, então ele olhou ali e percebeu que havia no casco um furo e decidiu consertá-lo. Afinal de contas, o que custa consertar um furo, né? Ele é pintor, mas ele sabia consertar o furo e resolveu consertar. Terminou a pintura, recebeu seu dinheiro, foi embora. Dia seguinte, o proprietário do barco, correndo, procurou aquele homem, aquele pintor. Ele deu uma quantia ainda maior do dinheiro, muito maior do que o pagamento pela pintura. O pintor ficou surpreso e afirmou, olha, o senhor já me pagou pela pintura do barco. Mas isto, disse aquele homem, não é pelo trabalho da pintura, é por ter consertado o furo do barco. O pintor disse, mas aquilo lá foi um serviço tão pequeno, não teve problema. Certamente você não está me pagando uma quantia tão alta por algo tão insignificante. O dono do barco disse para o pintor, então, meu amigo, você não está entendendo. Deixa eu te contar o que aconteceu. Quando pedi a você que pintasse o barco, esqueci de mencionar sobre o furo. Quando o barco secou, meus filhos pegaram e saíram para uma pescaria. Eles não sabiam que havia um furo e eu não estava em casa naquele momento. Quando eu voltei e vi que o barco tinha saído, eu fiquei desesperado. Lembrei que o barco tinha um furo. Imagina, meu amigo pintor, o alívio e a alegria quando eu vi meus filhos retornando sãos e salvos da pescaria. Corri para ver o que aconteceu e vi no barco que você tinha consertado aquele furo. Entendeu agora o que você fez? Você salvou a vida dos meus filhos. Não tem dinheiro suficiente no mundo para pagar a sua pequena e boa ação. Não importa quem, quando ou de que maneira. Ame. Ame ajudando. Ame amparando. Ame enxugando as lágrimas. Ame escutando com atenção e carinho. Ame e conserte todos os vazamentos que perceber, pois nunca sabemos quando estão precisando de nós ou quando Deus nos reserva uma abençoada surpresa de ser útil e importante para alguém. Pode até ser que você esteja tampando inúmeros furos de barcos de várias pessoas sem saber quantas vidas você já salvou. Mas entenda, em meio a um mundo tão tenebroso e mau, vamos a cada dia fazer tudo que Jesus nos ensinou. Amar o próximo como a nós
mesmos. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Você quer firmar essas virtudes, firmar-se no amor, amar ainda mais, amar a sua família, amar a sua igreja, amar o seu próximo, amar o seu inimigo, mas não consegue, não tem fé suficiente? Pois eu o convido a fechar os olhos agora e orar comigo, pedindo para que Deus o ensine e o faça amar assim. Querido Deus, nosso Pai, que eu possa agora entender e compreender e pôr em prática essa mensagem através do poder do Espírito Santo e amar. Amar minha família, amar minha igreja, amar o meu próximo e amar até os meus inimigos, para que eu possa consertar os furos dos barcos das vidas das pessoas e ser uma bênção nas tuas mãos. Tira aquilo que me impede, coloca meu coração humilde, manso, um coração cheio do Espírito. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você ter ficado até agora aqui com a gente, né? Ter assistido esse filme todo. Mais uma vez, se você ainda não é inscrito no canal, dá essa força aqui pra gente, se inscreve para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas pela mensagem, possam ser abençoadas pela mensagem, assim como você com certeza foi abençoado. Deixa escrito aqui nos comentários, não só no chat, mas nos comentários. Dá uma boa noite. Quanto mais comentários, gente, às vezes eu fico vendo assim, curto vídeo, as pessoas assistem um vídeo, mas esquecem de curtir. Mesmo que você não assista um vídeo todo, dá uma curtidinha lá. Por quê? O YouTube vai entender que o vídeo é relevante e vai oferecer para muito mais pessoas que não estão inscritas no canal. Tá certo? Então, muito obrigado por você ter estado conosco até aqui e vejo vocês terça-feira que vem, se Deus assim permitir. Fiquem com Jesus.